Você que caiu nesse vídeo aqui porque tá pensando em fazer um podcast, né? Tá pensando em entrar nessa, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é e por que tá tão em alta isso agora nos tempos atuais. E aí galera que acompanha o canal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Wilker Carvalho, né? Você que já acompanha o canal aqui já me conhece, mas você que está chegando agora, muito prazer. Por que eu resolvi falar de podcast? Vocês sabem que eu estou fazendo um podcast aqui no YouTube, né? Já está disponível aí, o card está aqui na descrição. Por que podcast está tão em alta? Por que todo mundo está fazendo, né? Tem o Podpah, tem o Flow Podcast, tem o A Deriva, tem o do Vilela lá, tem um monte, né? Tem um monte. Eu acho que até o delegado da Cunha agora parece que tá fazendo um podcast. E por que as pessoas estão aderindo isso? Essa é a nova febre do YouTube, né? O podcast, ele existe há muitos anos, né? Foi, inclusive, se eu não me engano, foi um DJ da MTV, Adam Curry. Podcast é a junção de duas palavras, né? Do iPod, não sei se você pegou essa época aí, daqueles players de música da Apple, né? Do iPod, e de broadcast, que é a transmissão de mídia via televisão, rádio e tal. O podcast, ele tem a principal característica de ser um conteúdo transmitido por áudio, né, que é como se fosse um programa de rádio. E o legal do podcast é o seguinte, que ele é uma coisa que tem que ser periódica e, além disso, ele tem que estar disponível para o ouvinte, né, o usuário, a pessoa que vai consumir esse material, ela possa baixar ou ter acesso a esse arquivo de áudio, a essa mídia, em qualquer momento da vida dela, né? Não necessariamente quando ela está no YouTube. Essa coisa de trazer o podcast para o YouTube e essa nova roupagem que o podcast tomou, que os caras eles sentam numa mesa, liga lá os microfones e as câmeras e filmam ali o bate-papo, é algo totalmente adaptado para o YouTube, né? A gente vê que a característica básica é a duração, que dura muito tempo, e também os microfones, o fone de ouvido. Por quê? Porque a ideia inicial é que tenha assim, um áudio de muita qualidade. O vídeo é algo que foi inserido no podcast atual para atender a demanda do YouTube, porque a graça do YouTube é você assistir os vídeos. Porém, galera, a ideia principal de um podcast não é essa, tanto que eu expliquei aqui para vocês como que surgiu e qual é a real função. É claro que é entreter as pessoas e tal, mas por que isso agora tá tão em alta? Por que as pessoas gostam tanto de fazer podcast e por que existe um consumo de podcasts? Uma discussão muito interessante, para você entender onde eu quero chegar. As pessoas passam cada vez mais tempo na internet. As pessoas querem consumir conteúdo de maneira meio que indireta. Vamos lá, a pessoa está dirigindo, a pessoa está lavando louça, a pessoa está trabalhando, fazendo alguma tarefa e ela quer continuar recebendo informação. Porém, a pessoa ela não quer assistir um vídeo, ela também não quer ouvir o rádio tradicional. Então, ela quer ouvir um bate-papo, uma conversa, um conteúdo de um assunto que talvez ela goste, cinema, história em quadrinhos, música, saúde, qualquer tema que possa ser abordado, e ela quer ouvir disponível a qualquer momento. Ela não é como se fosse aquelas plataformas de streaming, né? O Netflix. Você quer assistir um filme hoje e não quer esperar o catálogo da Sky liberar o filme para você. Né, você quer acessar o filme hoje, agora, nesse momento, você vai lá no Netflix, digita lá o filme, você assiste a hora que você quiser, quantas vezes você quiser. A ideia do podcast é a mesma, a pessoa tem acesso àquela conversa, aquele áudio no momento em que ela quiser, e enquanto ela está desenvolvendo outras tarefas, ela está cuidando da sua própria vida, ela fica ouvindo o podcast. Os ouvintes de podcast, as pessoas que consomem o podcast, eu até anotei aqui, 51% dos consumidores, segundo uma pesquisa de um site que eu vou deixar o link aí na descrição, 51% dos consumidores ouve pelo menos 2 horas diárias de conteúdo de podcast. Ouve um podcast pelo menos 2 horas todos os dias. Né? Isso é algo que já era muito comum, porém agora está numa crescente muito maior porque popularizou demais. 60% dão atenção aos anúncios, para você ver a importância de quando você está ouvindo algo
e não necessariamente vendo, né? Você está fazendo uma outra tarefa, porém você está ouvindo. O seu subconsciente está totalmente ligado ao que você está ouvindo. Então as pessoas dão mais atenção aos anúncios quando elas ouvem o anúncio. E 40% dessas pessoas já fizeram uma compra de um produto ou serviço depois de ter ouvido uma propaganda, um anúncio em um podcast. Então, se você está pensando em criar um podcast e capitalizar isso, é claro que é difícil, mas é possível. Você vai se dar muito bem. Por quê? Porque você pode inserir anúncios, fazer propaganda de áudio inserida no seu podcast, porque isso tem resultado. Você pode pesquisar os números, vou deixar o site aí na descrição. Então, para você ver que é algo que as pessoas realmente já consomem, porque as pessoas estão o tempo todo na internet, principalmente no Brasil, né? Os brasileiros, eles passam aí a maior parte do seu tempo conectados à internet, inclusive enquanto estão trabalhando. Todo mundo leva o smartphone para o trabalho e fica ali checando as redes sociais o tempo todo. A gente sabe que nós somos, acredito que o terceiro maior consumidor de internet do mundo. A gente sempre tá ali, né, abaixo da tabela nas pesquisas sobre educação, sobre saúde, mas de consumo de internet a gente só perde, eu acho que pro Japão e pros Estados Unidos, uma coisa assim. É algo que tá em alta, vocês já entenderam por que tá em alta, porque as pessoas ficam mais tempo na internet e as pessoas querem ter um conteúdo. Tipo assim, é aquela ideia da televisão. Não sei se vocês estão vivenciando isso. Antigamente a gente chegava em casa e ligava a televisão. A gente nem assistia a televisão, mas o ato de chegar em casa e ligar a televisão era quase sagrado, né? A gente ligava, ia lavar louça, ia passar um pano no chão. A gente às vezes sentava para assistir um jornal, às vezes sentava para assistir uma novela, mas nos dias atuais a gente já não faz isso mais. A gente só consome conteúdo personalizado, não é verdade? Você entra no YouTube, você dificilmente vai para navegar no em alta, né? Você já tem ali a sua home do YouTube personalizada para os assuntos que você gosta. Você só assiste o que você quer. Você tem informação política de uma plataforma que tem o mesmo pensamento político que o seu. Você tem um feed de filmes e músicas personalizadas de acordo com o seu gosto musical. Então, assim, a gente tá cada vez mais... Não vou dizer que a gente tá vivendo numa bolha, porque aí eu acho um pouco ofensivo, mas eu acho que a gente tá vivendo numa ilha onde a gente é suprido o tempo todo com tudo que a gente mais gosta. E o podcast está inserido nisso aí também. Então, eu gosto de conteúdo personalizado. Existe também aquela questão de que você está se privando de experimentar outras coisas e conhecer outras coisas porque você vive dentro daquela sua ilha de informações baseadas no que você gosta e no que você procura. É uma faca de dois gumes. Fora, eu esqueci até de comentar uma coisa, que o podcast ele traz aquela ideia de que a pessoa que você admira, ela tá sentada ali para dar uma entrevista, e geralmente a conversa em um podcast, ela não tem esse caráter tanto de entrevista, tipo programa do Jô, programa do Bial. É uma coisa muito mais aberta, parece que as pessoas elas ficam sem bloqueios, né? Elas falam das coisas muito mais abertas, é muito mais despojado, é muito mais tranquilo para conversar, e as pessoas se sentem mais à vontade para falar de temas polêmicos, né? Então você dá uma olhada aqui, o podcast tradicional, ele é um pouco diferente, mas o podcast adaptado para o YouTube, ele é muito baseado nessa coisa dos cortes, né? Você vê que tem o podcast na íntegra, mas o que faz mais sucesso são os cortes, que são vídeos bem mais curtos de temas polêmicos que eles recortam, né, do podcast na íntegra. Então você vê que os artistas vão lá, geralmente estão muito abertos, falam muita coisa que talvez eles até se arrependam, muitos se arrependem de falar alguma coisa e não poder voltar atrás. E os caras cortam aquela entrevista nessa parte polêmica e virou uma febre isso agora, né? Quem é fã e quem gosta do conteúdo vai assistir na íntegra, mas quem quer ver só o circo pegar fogo... Então, você conseguiu entender nesse vídeo por que você pode ter um podcast, né? Você pode falar de qualquer assunto. O equipamento, eu posso fazer um próximo vídeo falando sobre equipamento, que dá pra você fazer tranquilamente, sem gastar... Assim, você vai ter que investir uma graninha, mas sem torrar dinheiro. Outra coisa, por que os caras usam fone enquanto usam os microfones? Por quê? Pra você monitorar o seu próprio áudio
e você não ficar falando alto demais e... Não. Então, usa-se o fone para você monitorar a sua voz enquanto você está falando, para ficar algo mais organizado, mais bonito, né? Os microfones geralmente são muito sensíveis, eles usam microfones de estúdio, na maioria das vezes, né? Microfones condensadores ou alguns microfones direcionais, né? Que tem uma sensibilidade muito maior. E aí tem uma técnica para som. Aí tem também a parte de cabeamento, de captação de áudio, de gravador, né, de edição. Muitos editam o podcast depois que ele é colocado, depois que a conversa é finalizada. Então assim, galera, dá para entrar muito nesse mundo, a gente pode falar muito mais a respeito disso. Deixe seu like, se inscreva no canal, né? Deixa aí sua sugestão para um próximo vídeo e crie o seu podcast. Cria aí. Quando tiver tudo certo, manda o link pra gente ir lá conhecer, beleza? Um abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!